E alegres pela oportunidade de poder transmitir um pouco da palavra de Deus para você. Quem nos fala é o pastor Wagner de Barros, pastor do Ministério da Segunda Igreja Batista, independente aqui de Ribeirão Preto. Todos os dias às 20 horas, trazemos o nosso devocional ao seu coração. Uma pequena porção da palavra de Deus que possa te ajudar a realmente animar seu ânimo, trazer um pouco de encorajamento, trazer a pregação do Evangelho também para aqueles que ainda não são crentes em Jesus Cristo, trazer direção para a vida cristã, independente da sua idade, do seu sexo, da igreja que você congrega. Se você é um crente em Jesus Cristo, eu me alegro em poder transmitir a palavra de Deus a você e nos alegrarmos naquilo que são as promessas bíblicas. Em sincronia com a transmissão aqui no meu Facebook, temos também a transmissão na página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Depois todas as nossas transmissões vão para ali o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão. E aí você pode assistir a hora que você quiser. E também damos a liberdade e queremos também incentivar você para que você possa estar assim também compartilhando as nossas transmissões. Quem sabe um parente, um amigo, um conhecido pode ouvir a palavra, se converter, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Hoje, dia 14 de maio do ano de 2020, mais um devocional da Palavra de Deus para nós. Vamos orar e depois estaremos indo ao livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade. Fale agora aos corações. Derrame suas bênçãos com sabedoria, para que possamos entender o recado da Tua palavra. Por favor, ó Pai, usa a minha vida. Usa-me, ó Pai, como instrumento que possa estar transmitindo apenas aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Esta é a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, levo você hoje ao livro de Efésios, capítulo 3, versículo de número 14. Efésios, capítulo 3, versículo de número 14. Enquanto você aí localiza na sua Bíblia, ou mesmo ainda se posiciona no sofá, na sala, na cozinha, para você, sua esposa, família assistirem juntos a essa live, essa transmissão, vamos ao texto bíblico que a palavra de Deus nos diz. Efésios 3,14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre esse texto e vamos mencionar outros também. Hoje o nosso tema é esse. Hoje nós vamos falar sobre de joelhos é melhor. De joelhos é melhor. Existe uma frase que diz que nós nos tornamos mais altos quando nos curvamos. É verdade. Orar ajoelhado é sinal de humildade. Apesar que existem pessoas que, por algum motivo, principalmente motivos de saúde, eles não podem orar de joelhos. Mas aqueles que podem devem entender, à luz da Bíblia, que se ajoelhar no ato da oração, acima de tudo, é uma conduta extremamente recomendável pela palavra do Senhor. Portanto, hoje nós vamos ter assim um devocional um pouco diferente dos estudos que eu geralmente trago, porque nós vamos ver assim alguns casos bíblicos de pessoas que fizeram isso aí. Eles oraram de joelhos. Eles oraram. As pessoas impedidas de orar de joelhos, elas devem entender que o que mais importa não é o físico de joelhos, mas é a alma de joelhos. Não adianta você também se ajoelhar. Existem pessoas até do mundo idólatra que pagam promessas, sobem escadarias, andam em estradas carregando cruz de joelhos. A Bíblia não ensina isso.
Então, a má interpretação da atitude pode levar a caminhos totalmente distorcidos. Acima de tudo, Deus quer o nosso coração de joelhos, quer dizer, uma atitude de humildade. Nós vamos hoje falar sobre pessoas e em algumas situações bíblicas em que buscaram a Deus em oração e eles se ajoelharam. O texto de abertura nos mostra o apóstolo Paulo. E depois, na conclusão, nós vamos voltar a ele e falar um pouquinho sobre esta ocasião. Alguém disse certa vez que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Portanto, vamos aos ensinamentos através dos personagens mencionados e que o Senhor Deus possa nos ensinar uma importante lição nessa noite. Quais seriam então os personagens bíblicos? Quais seriam então os personagens bíblicos? Eu estou fazendo assim uma dinâmica, porque eu vou colocar a referência e você tenta aí deduzir quem foi o personagem que orou de joelhos. Marcos 26:39 diz: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quem foi que se prostrou e de joelhos orou assim? Eu creio que você sabe, né? Você que está me ouvindo, você é óbvio, crente em Jesus Cristo, você sabe quem foi que orou assim, prostrado de joelhos. Pai, passa de mim esse cálice. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui as mensagens, que às vezes a gente vai falando e eu gosto de ver se tem alguma coisa urgente ali sendo mencionada. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele orou assim. Bem, de todos os personagens mencionados, a gente já poderia parar aqui, a gente não precisaria falar de mais ninguém. Jesus se prostrando, Jesus se curvando, Jesus orando assim, prostrando, colocando o seu rosto em terra e orando diante de Deus assim, creio que já é o maior de todos os ensinamentos. Porque, na verdade, nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos imitando Cristo, ou pelo menos o crente deve. Paulo, ele disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E se existe uma coisa que Jesus Cristo fez que deve assim ser imitada por nós, é a sua vida de oração. A maneira como ele orava, as coisas que ele fazia dentro do contexto da oração. E aqui ele se prostra, ele coloca o rosto em terra. Atitude de humildade. Irmãos, amados, não vamos nos esquecer. A oração, ela tem que andar de mãos dadas com a humildade. Por isso que, infelizmente, né, esse mundo chamado cristão, evangélico, infelizmente esse mundo ele está cada vez mais perdido. Já ouviu a expressão determinar? Você, então, vê igrejas que estão ensinando crentes mandando em Deus. Ao invés de ensinarem crentes a se prostrarem diante de Deus, a colocar o seu rosto em terra, a colocar os joelhos no chão, eles preferem determinar. Então, Jesus é um personagem, mas nós temos outros também. E essa referência aqui, você sabe sobre quem que está falando? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. Quem foi que falou isso? Você também creio que se lembrou, né? Uma história muito conhecida. Estevão se colocou também de joelhos. A Bíblia nos mostra que ele ali, sendo condenado à morte por conta da sua fidelidade, Estevão é o primeiro mártir da igreja. A Bíblia nos fala que ele ali no momento da sua morte, ele ora, ele se põe de joelhos e ele ora a Deus. Perceba comigo assim, que tanto no texto de abertura com Paulo, como com o Senhor Jesus no seu momento de agonia, e Estevão no momento da sua morte, em todos esses casos nós vemos que foram momentos delicados, momentos de provas bem específicas. Meu amado, quando você estiver passando uma prova, quando você estiver passando uma angústia, uma luta,
Não há nada melhor do que orar de joelhos. Orar de joelhos. Você vai estar se preparando. Os soldados se levantam para a batalha, mas antes eles se preparam de joelhos. E Estevão, ele fez isso. Que atitude bonita, né? Parece até as palavras do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. E Estevão, ele pega e de joelhos ele ora e ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Vamos ao terceiro personagem. E essa referência bíblica aqui, ainda em Atos. Está fácil porque o texto está falando, né? Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Então esse é claro, Pedro. Pedro também. Aqui nós vemos uma situação, uma circunstância diferente, uma situação ministerial. O Senhor Jesus, depois que ascendeu aos céus, ele delegou a missão evangelística e ele deu poderes para que os apóstolos pudessem pregar e através de maravilhas, milagres operados, as suas mensagens teriam mais autoridade, confiabilidade. Então Pedro está aqui, Pedro está ressuscitando uma garota, Tabita, mas ele não vem com prepotência, ele não vem com orgulho, ele se humilha diante da necessidade, ele se ajoelha ali diante do corpo, ao lado da cama, e ele ora de joelhos. De joelhos, ele ora. Como é importante orar de joelhos. Aqueles que estão no ministério, orar de joelhos. O que você tem feito para Deus? Amém. Continue fazendo. Mas não se esqueça, a obra é de Deus, nós somos só os servos. Esteja de joelhos, buscando a ajuda de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus, o consolo, o apoio. Esteja de joelhos. Pedro orou de joelhos. Ainda há um outro personagem bíblico que eu quero compartilhar com você. Também fácil, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, como, diz o texto, ele costumava fazer. Agora, apesar dele saber da escritura, do edito, que ele poderia até ser morto por conta da sua fé, a verdade é que ele entrou ali no seu quarto, ele orou de joelhos, mas a Bíblia diz que ele já costumava orar de joelhos. Ele não se colocou de joelhos porque ele estava com perigo de vida, mas ele já tinha o hábito de orar de joelhos, de buscar a presença de Deus no seu quarto, de joelhos, de joelhos. Tem uma música muito bonita de um casal que se chama Eduardo e Silvana, e eles cantam uma música, se eu não me engano, tem justamente esse nome, De Joelhos, Sim. Depois eu vou pedir para que a Érica confirme o nome dessa música, talvez até mesmo aqui na transmissão ela pode colocar o nome da música, né, aqui à esquerda, e você ouvir no YouTube depois. Uma letra lindíssima, lindíssima. E é assim mesmo. Então, o que nós aprendemos com esses personagens? Nós aprendemos que, independente da situação, do caso, da ocasião, do tempo, da época, do ministério, da idade, é bom orar de joelhos. É sinônimo de humildade, de reconhecimento de que Deus é tudo e nós somos apenas os instrumentos, os servos do Senhor. Termino o nosso devocional hoje voltando lá ao texto da nossa abertura, né? Porque Paulo disse: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso que ele, escrevendo ali aos Efésios,
Se você olhar até a carta ali, o versículo anterior, a Bíblia nos fala assim que Paulo ele estava tentando trazer uma mensagem de ânimo para eles e também para ele mesmo, diante de tantas lutas e provas que ele estava passando na sua vida. E ele diz, por causa disso, dessas lutas, e também para que vocês estejam sempre estejam fortalecidos, estejam animados, eu me ponho de joelhos, é por causa disso, das provas que a gente tem passado, e por você, igreja, que precisa estar fortalecida, animada, eu me ponho de joelhos. Meu amado, diante disso, no nosso devocional hoje, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos o nosso título, que eu coloquei lá na abertura. Nós aprendemos que de joelhos é melhor. É claro que orar de joelhos é melhor. Pergunto a você, qual foi a última vez que você se prostrou e de joelhos orou? Alguém disse certa vez que o verdadeiro segredo da oração é a oração em segredo. Você não precisa fazer propaganda que ora de joelhos, você não precisa estar mostrando publicamente. É entre você e Deus, mas a Bíblia nos ensina que os grandes servos de Deus na Bíblia oraram de joelhos. Inclusive o próprio Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então hoje à noite nós aprendemos além dele, com Cristo, com Paulo, Estevão, Pedro, Daniel, grandes homens de Deus que oraram de joelhos. Diante disso, o nosso simples devocional hoje nos ensina isso. De joelhos é melhor. Qual foi a última vez que você, de livre e espontânea vontade, no seu quarto, na sua sala, em algum lugar, qual foi a última vez que você orou de joelhos? Se você já tem esse costume, esse hábito, amém. Continue. Continue humildemente, se curvando e se prostrando diante do Altíssimo Deus. Se não tem ainda esse costume, faça isso. A exemplo daquele filme, que diz que tem o título Quarto de Guerra, arrume um lugar, um lugar especial que você possa se ajoelhar. E não precisa ser muito confortável, não. Não se esqueça que os joelhos, eles são praticamente do corpo humano, ele é o lugar em que praticamente onde se coloca as articulações, onde se pode suportar mais peso, mais força. De joelhos. De joelhos, sim. De joelhos é melhor. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, mais um devocional da Palavra de Deus. Vamos terminar nosso devocional então com a nossa divisa que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem, amado irmão, será contra nós?